irmãos, que Jesus nos envolva em sua serena paz para mais uma noite de estudos e bênçãos. Vamos ficar bem receptivos, né, a essas mensagens, a esses ensinamentos do Mestre Jesus. Estamos falando de amor, mês das mães. Começamos lá no comecinho, com o Sermão do Monte, não julgais. Estamos mostrando que o amor ao próximo é a maior lição que Jesus nos deixou. O Jorge trouxe Maria de Nazaré, que é a nossa mãe, né? Nossa mãe maior, a mãe das mães. E nós vamos falar deste amor, desta maternidade que a gente entende como material, aqui do plano físico, do planeta Terra, e este amor na maternidade espiritual. A gente vai falar de fecundidade, a gente vai falar de energia criadora, dessa energia maior que Deus colocou para a gente. Mas quando a gente fala de fecundidade, a gente já lembra mãe, aquela barrigona, a criança, a gente já lembra deste amor de mãe, né? Fecundidade tem outros significados e ela é mais ampla, né, do que apenas o amor de mãe. A fecundidade, ela é fertilidade, ela é a criação, ela é a produção. No dicionário está falando que é uma qualidade do que é fecundo lá, do que é fértil, né? No sentido figurado, fala da capacidade criativa e da inspiração. Se aproxima um pouquinho mais daquela energia criativa que Deus nos apresenta. E em biologia, é a quantidade de gametas ou sementes que vai ser produzido por um organismo. Então, fecundidade, e muitas vezes a gente fala, né, o Dia das Mães aí, e a gente fala muito do amor de mãe. O ano passado, trabalhando as potências da alma, nós trabalhamos aquele livro 100 anos que a AME trouxe sobre Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor. E lá tem um parágrafo sobre o amor, que é a potência que o Jorge vai nos trazer a semana que vem. Ele diz assim, Leon Denis, né? Distante do evangelho e apegados à vida material, nos defrontamos com a nossa futilidade e abraçamos a cegueira das verdades do Pai. Assim, confundimos amor com paixão ou atração sexual, confundimos amor com interesse, amor cheio de cobranças, de domínio e exclusividade entre as pessoas. Então, quando a gente fala um pouco de fecundidade, a gente lembra, né, as mães com os seus filhinhos ali, né, a sensação de domínio, de cobrança, de exclusividade, são nossos. Isso é normal a todas nós vamos até ver o livro do Espírito mais para frente. Mas e no Evangelho? Qual é o significado de fecundidade em relação ao tema amor? Então, nós falamos de mãe, falamos de amor, e aí o Jorge trouxe muito bem, mas eu coloquei aqui para a gente dar uma analisada desse amor de Maria, que o Jorge trouxe tão bem no plano físico, o que ela viveu entre nós, e no plano material, para a gente começar o tema fecundidade. Então, naquela música Maria de Nazaré, que o Jorge canta tão bem, tá lá, um sonho de mãe Maria plantou para o mundo encontrar a paz. Então, ela realmente, a mãe das mães, é um exemplo a ser seguido por todos nós. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar. Vejam, uma mãe, como todas nós, com a responsabilidade ali do seu filho, né? O que ela disse quando ela soube, né, que estaria esperando Jesus, uma fecundidade crística, lembrei da palavra. Quando ela soube da sua gravidez crística, né? Ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, o exemplo dela na vida material é muito claro. Deus, estou aqui, que seja feita a sua vontade. No plano físico, ainda falando do papel da nossa mãe Maria, eu coloquei na igreja, coloquei religião, porque a católica fala e outras também. Maria, ela teve 7 dores, segundo a igreja. Eu citei porque o Jorge comentou da profecia de Simeão, né? Sobre Jesus. Quem não estava em dezembro, eu contei a história, Simeão
era um cristão muito respeitado, e ele foi visitar Jesus com 3 dias do nascimento. Está neste livro a história. Irmão X conta a história de Simeão e o menino. E ele pega Jesus e fala: mas por que nasceu aqui na palha? Deveria ter nascido, se é o nosso rei, deveria ter nascido não deveria ter nascido nos palácios, no meio de grandes escrituras. E Jesus sorri e bate com a mãozinha no coração, no lado do coração, né, dele por vários instantes. Então, irmão X traz essa história fantástica. E quando o nosso irmão parte, ele se acalma com Jesus no seu colo, mas ele entrega para Maria Jesus, ele diz que uma espada transpassaria o coração dela. Ali já é uma das dores que Maria sentiu, né? A responsabilidade, o peso de seu filho perante o Criador, né? O enviado. A segunda dor desta mãe foi a fuga da Sagrada Família para o Egito, né? Herodes mandou matar todos os recém-nascidos, eles fugiram para uma terra que nem a língua eles falavam. Foi uma dor. O terceiro é o desaparecimento de Jesus. Com 12 anos, eles foram para a Páscoa em Jerusalém e ele se encantou com uma sinagoga, com os fariseus, com tantos livros, e ficou lá durante 3 dias. Imaginem o desespero desta mãe, nós que somos mãe. A quarta dor foi quando ela encontra Jesus a caminho do Calvário, carregando aquela cruz enorme e pesada, e não sai do lado do filho. A quinta dor seria o sofrimento e a morte de Jesus na cruz. Isso para a Igreja Católica. No dia que eu trouxe o tema amor, né? Não julgamento de Judas e o tema amor, a gente viu que em todo momento Jesus estava cercado de anjos que aliviavam todo aquele peso dele, né? Porque ele é um rei de um planeta muito maior que o nosso, né? O nosso é um planeta de provas e expiações. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, porque ele vem de um planeta puro, né? E a sexta dor para a Igreja Católica, Maria recebe o corpo do filho que é tirado da cruz, e a sétima dor, o sepultamento do filho. Então, eu falei tudo isso no plano físico, num planeta Terra, mundo de provas e expiações, o quanto essa mãe não sofreu. Mas quando eu li isso, eu pensei assim: nós mães não temos 7 dores, embora estas sejam angustiantes, nós temos tantas outras dores, não é? E Maria, eu coloquei as fotos aqui, Jesus na manjedoura, Jesus com um aninho, depois ele ao lado da mãe já com uns 2, 3 aninhos, depois ele menininho com 12 anos, trabalhando com o pai lá na carpintaria, depois Jesus um moço aí de 20 anos. Que lição de amor desta mãe para conosco no plano físico. Amou e procurou aceitar todas, né, as suas dores e os seus sofrimentos. Ela disse: Senhor, seja feita a sua vontade. Quando a gente diz, o Evangelho nos traz que nós devemos rezar e pedir a Deus pelos nossos filhos, né, em oração, fazer a nossa prece em silêncio, de coração, o que Deus vai nos dar? Paciência, resignação e coragem. Foi exatamente o que essa mãe, mãe das mães, nossa mãe, mãe da humanidade, nos mostrou na sua prova de vida na matéria. Isso está no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus aí, né, na cruz, partindo para o plano espiritual, ele diz para ela: mulher, eis aqui os seus filhos, né? Nos dá essa lição de amor e deixa Maria como nossa mãe, a mãe das mães. E a história continua. Eu lembrei que no Humberto de Campos, no capítulo 30, no livro Boa Nova, Psicografia do Chico, né? É um capítulo dedicado todo à mãe de Jesus. E está escrito lá: de vez em quando parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Então Jesus apareceu para os apóstolos, para muita gente, mas Maria o via nos sonhos. Jesus, nos sonhos, lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. Então veja, Jesus em sonho, né, prometia a ela, né, o júbilo, né?
e participava desse olhar, dessas recordações que nós temos enquanto mãe, dos nossos filhos pequenos, dos momentos felizes que estiveram juntos. E nesse livro, Humberto de Campos conta a história quando ela já está para desencarnar, né? Ele conta a história, uma história linda. Ele fala que um pedinte vem até a mãe. Mas o espírito miramês, eu peguei do espírito miramês porque a narrativa é mais curtinha. Então, com a narrativa semelhante, porque é bem semelhante, claro, é igual, né? Um espírito veio trazer, cita. Por último, então, Maria, ela atendia na casinha dela as pessoas que vinham pedir conselho, né? Falar de Cristo, ela atendia. E aí fala assim, ó, por último, então, depois que teve aquele monte de gente, por último vinha um velhinho com muita dificuldade de andar e ela à espera, com piedade. Teve vontade de ir ao encontro desse ancião. O velhinho se aproximava lentamente. No Boa Nova é um mendigo, né? Não é um velhinho, mas também tanto faz. Maria sentiu um perfume diferente, uma fragrância que lhe comoveu a alma, que somente a presença do seu filho a fazia sentir. Parecia que a imagem de Jesus saía da cabeça daquele ancião, de modo que ela poderia tocar-lhe e sentir a sua magnânima presença. Então, Maria sente que é o seu filho. Ela pegou as mãos do ancião e sentiu vontade de beijá-la. E o fez com ternura. Então, ela vai beijar. No mesmo instante, notou os sinais dos cravos. Ela notou as marcas, né, dos pregos, né, dos cravos, dos furos que pregaram na cruz. Olhou para os pés e viu a mesma coisa. Ergueu a vista e certificou-se que realmente era Jesus, o seu filho do coração. E ele disse: Vem, mãe, meu pai quer que seja a rainha dos anjos no meu reino. Está em Miramês e também aí com Humberto de Campos. Então, o filho Jesus veio buscá-lo em seus últimos dias terrenos para ser a rainha dos anjos do seu reino, né? Amor pela mãe, amor de mãe. Então, a gente vê no plano físico este amor de Maria, e aí a gente, e Jorge apresentou também, e aí a gente vai analisar este amor no plano espiritual. Os espíritos falaram para Kardec, né? No livro dos Espíritos, no capítulo, na parte terceira das Leis Morais, cai exatamente no que a gente está falando. Quando a gente recebe um filho, né? A lei da justiça, do amor e da caridade. E aí Kardec pergunta para a espiritualidade, que se esse nosso amor, essa nossa dedicação, você vê, ela sonhava com o filho, fez o Cristo falar, fez o Cristo andar. Se isso é uma virtude, será que será uma virtude o amor de mãe ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Então a gente lembra que o animal, né, ele é por instinto que ele procura a mãe para mamar, instintivamente. E quando ele cresce, ele vai embora. E nós não. O nosso amor é tão forte que ele perdura por vidas, por encarnações. E aí a resposta dos espíritos é uma e outra coisa. O nosso amor é uma virtude, este amor de mãe é uma virtude, mas também é um sentimento instintivo, né? Até porque nós estamos no mundo de provas e expiações, a gente tem a posse do filho, que é meu, né? Meu filho, né? Então ele fala assim: a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles, para cuidar deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. Então a gente percebe que no animal ela dá de mamar por uns dias, tal, depois os animais já se viram sozinhos, vão até procurar tomar o rumo da sua vida, não é verdade? E nós, homens, né? Nós, homens, não. A gente está ali com o interesse da conservação, da educação e de tudo mais do filho. Uma outra fala dos espíritos também para nós sobre o amor de mãe está na Revista Espírita de 1859, quando Kardec traz o tema infância e além-túmulo. E ele vai falar da angelitude da criança. Então, quando a gente recebe esse bebezinho lindo aí, né?
Quando a gente recebe, está escrito lá: quando, entretanto, as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante, e ele fala assim, o Espírito, 15 ou 20 anos, que a gente dá essa assistência para o filho durante 15, 20 anos, achei muito ainda. Seu caráter real e individual se revela em toda a sua nudez. Então a mãe recebe aquele filhinho bonitinho, lindinho, ama demais, ama demais. E quando ele já não está precisando tanto assim da sua proteção, o seu caráter, a sua individualidade se revela. E aí o Espírito diz: permanece bom se for fundamentalmente bom, mas se iriza, quer dizer, brilha, reaparece os as más inclinações, sempre de nuances que estavam ocultas pela primeira infância. Então, a gente sabe que a criança vem, ela teve um passado, ela está resgatando, então a gente não entende por que aquele filho difícil, por que aquela doença, né? Por que a situação financeira, por que esses filhos são tão ingratos, muitas mães não entendem. O que ele está dizendo aí? Que ele já tem uma individualidade, um caráter. Desde pequenininho nós temos, quando reencarnamos, esquecemos o nosso passado de outras vidas, mas está ali na individualidade desse nosso irmão. Se tratamos nós, mãe, com muito amor, muito carinho, muito empenho, a gente vai corrigindo isso nos nossos filhos. Mas se não cuidamos com o devido valor, né? Deixamos essa formação por conta de outras pessoas, né? Como nós vemos muito aí nos noticiários, essas crianças agitadas na escola, né? Falta dessa virtude, desse amor materno, dando educação e não mimo, essa má inclinação tende a voltar. E aí vem todos os conflitos que a espiritualidade fecunda estes conhecimentos para nós dentro dos 5 livros de Kardec, né? Então, a mãe, ela é responsável pela educação, o pai também, e por este amor, que deve ser aquele amor que corrige, que ensina, que educa e que ampara. Mas ela não é totalmente responsável quando ela diz: eu criei o meu filho e ele tem esse gênio muito agitado, né? Meu filho está dando problemas, então a responsabilidade não é só da mãe, a responsabilidade é nossa, porque nós, os espíritos estão dizendo que nós somos mães do corpo, né? Então tá lá para ter certeza disso, no capítulo 14, honrai pai e mãe, vai falar da parentela corporal e espiritual. Então, os nossos filhos fazem parte da nossa parentela corporal, né? Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação deste corpinho. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, quer dizer, o corpo de carne, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral de seu filho para fazê-lo progredir. Gente, eu coloquei aí, né, os nossos laços de sangue, nossos laços de espírito, mas eu vou explicando. Então, veja, nós somos parentes do corpo, o lar é o cadinho, como diz, né, o cadinho santo da formação, porque é ali que ele vai desenvolver o desenvolvimento intelectual dele e moral, vai estar ali naquele cantinho. Então, ele depende muito do papai e da mamãe, do nosso esforço para isso. Maria disse: eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quais são os ensinamentos e as leis de Deus para que nós, mães, possamos educar e criar os nossos filhos? Maria de Nazaré, a amada e sublime mãe de Jesus, é reverenciada como exemplo de amor e dedicação, de renúncia e sacrifício. Tudo isso é amor de mãe, dedicação, renúncia e muitas vezes sacrifício. E diante de um problema deste filho, nos resta o que ela sempre fez: a prece, acreditar em Deus para que se cumpra as leis dele, lei de amor, justiça e caridade. Então, a prece está o nosso recurso para acompanhar todo e qualquer filho, né? Não só o filho difícil. Foi o que ela fez com Jesus, né?
A maternidade de Maria de Nazaré, a fecundação física, é exemplo de tudo isso que a gente está falando, reverenciada como exemplo de amor, se dedicava, renunciava e fez muito sacrifício pelo filho. Agora, a fecundação espiritual é quando a gente diz: Deus, eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. É quando a gente acredita nas leis de Deus. Então, fecundidade é sim a fertilidade, é criação, é produção. A fecundação é a energia criadora da vida e ela não acontece ali só com a mãe, com a barrigona, com o papel de mãe. Ela acontece na natureza, no planeta Terra. E quando a gente fala de mãe e a gente fala de corpo e espírito, a gente tem que ir para a reencarnação. Então, no livro Os Missionários da Luz, o capítulo 13, fala todo da reencarnação do nosso, de um moço chamado Segismundo. Esse livro, esse capítulo, é um modelo de reencarnação planejada, envolvendo essa energia criadora da espiritualidade. Essa força fecundante que a gente só acha que é uma mãe que pode ter, não, ela está junto à espiritualidade em tudo, unindo desafetos desajustados, estimulando uniões e mostrando todo o processo de fecundidade, desde a física, oportunizando uma nova história de vida e progresso. Então, Segismundo, ele tem um desafeto com a mãe, né? Ele vai voltar para um casal, Raquel e Avelino. O que aconteceu? Em reencarnações passadas, ele tirou a vida dele por conta do amor por ela. Claro que a vida continua, eles tiveram a lei de causa e efeito, estão quites, tanto que Segismundo, ele é um palestrante atualmente nessa reencarnação, ele é um palestrante no mundo maior, mas chegou a hora deles estarem juntos numa vida. Então, veja, quem ele tirou a vida porque amava, hoje será mãe. E aí a gente entra nesse tema da fecundidade espiritual para a gente poder entender a paternidade divina. Deus é nosso Pai, dá sempre novas oportunidades. E a reencarnação é isso, é unir desajustes, estimular a união, mostrando o processo dessa fecundidade, que não é só física, é muito mais, é espiritual. Nós somos mãe. Então, mas eu errei muito como mãe, não. Nós estamos em evolução e crescimento, tanto a mãe quanto o filho, unidos pelo amor. Se eu fiz certo ou errado, eu estou fazendo por amor, eu estou dando o melhor que eu posso, eu estou no meu nível de evolução. Então, não vamos nos culpar pelas dificuldades dos filhos, porque nós estamos fazendo o nosso maior. A lei divina, ela é perfeita. Se eu estou passando pelo problema do meu filho difícil, do meu filho com drogas, do meu filho doente, eu estou ajustada com a lei divina, que é uma lei de justiça, amor e caridade, né? Então, o Evangelho nos mostra que a reencarnação, que a fecundação, esse novo nascimento, é energia criadora. Energia criadora. Mas essa energia criadora não está só na mulher e no papel de mãe, né? Está na semente a fecundar o solo, está no sol a fecundar a nossa vida física aqui no planeta, está na água que vai fecundar o solo, naquela abelha, né, que vai fecundar a flor, carregando pólen de lá para cá. O Criador, Deus, é força fecundante de tudo. Então, a reencarnação é uma força fecundante perfeita para que possamos evoluir. Estamos aqui diante desses desafios para evoluir, como a nossa mãezinha passou por toda aquela fase dentro do plano material. Deus é a força fecundante de tudo. A semente que fecunda veio de Deus, tudo. Aí, neste livro que a gente vai eu vou falar um pouquinho do Missionário da Luz, né? Essa encarnação planejada, para a gente ver como a lei de justiça, amor e caridade flui. Alexandre, que é o palestrante que está ensinando a André Luiz, né, sobre Segismundo, Raquel e Avelino, ele fala assim, que a fecundação é mais do que sexo, é mais do que maternidade e paternidade, é amor. Amor
não mais os atos materiais. Ele fala que é amor como união de qualidade receptora e emissora. Então, veja, quando eu falo do amor deste meu filho que está recebendo o meu amor, o meu melhor, a minha educação, e ele me volta este amor, emissora e receptora. Então, o Criador, Deus é a força fecundante de tudo, né? Seja no nosso papel de mãe, de maternidade, no papel de pai, de paternidade, ou na natureza, como eu falei agora há pouco. Tudo é energia criadora. E lá no livro está dizendo, a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. Então, se eu estou com o meu filho difícil, a minha filha com problemas aí com drogas, a reencarnação junto a eles são lições na nossa vida. A esfera da crosta é uma escola, nós estamos numa escola. E o amor, por intermédio das atividades intercessórias, atividades desses irmãos que nós vamos ver agora na historinha, dessa espiritualidade que aqui conosco está estudando hoje, reconduz todos os dias ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Estamos numa escola para aprender. Então, a história de Raquel e Avelino é Adelino, eu falo Avelino, de Raquel e Adelino, é assim. Segismundo está para reencarnar, em outras vidas ele tirou a vida, né, do Adelino, e lá no plano maior, antes de reencarnar, eles firmaram um compromisso, que nós já sabemos que é um compromisso iluminativo, como nós já estudamos com o Dr. Bezerra de Menezes, de estarem juntos nesta vida. Adelino se encontra lá na história muito nervoso, ele já sente a presença do espírito que havia lhe feito mal. E Segismundo também está no cantinho, bem nervoso. E os irmãos Alexandre, André Luiz e outros estão ali, observando, auxiliando. E Raquel já tem todas as noites, é bem bonito, porque também é para o Dia das Mães, ensinado o filhinho primogênito deles a rezar. Ele sabe fazer oração, pedir a Deus que ajude o pai, a mãe, que dê saúde. E o pai, aquele dia, muito nervoso, o menino questiona por que o papai está tão agitado, e ela fala que ele tem problemas no trabalho. Aí o menino fala, então, à noite, a gente pode rezar para Deus ajudar o papai no trabalho? É a espiritualidade presente, eu coloquei uma foto, tá? Estão aqui Raquel e Adelino ajoelhados junto com a criança rezando em torno da cama, e a gente vê vários irmãos, né, vários espíritos em volta deles. Quando o menino sente essa energia do pai, o Alexandre coloca a mão na fronte dele e ele fala de oração. E ele faz essa prece à noite. E o pai se sente muito, muito melhor. Então, aqui a gente tem uma mãe que ensinou o filho a orar, ensinou o filho que devemos pedir a Deus todas as coisas. Outro exemplo de mãe aí para o Dia das Mães, por isso que eu pus amor e prece. Então, Segismundo fala assim, ó. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparos fraternais. Estou certo de que serão dois benfeitores para mim. No entanto, aflige-me receios e ansiedade ante o futuro desconhecido. Então, eles combinaram de vir para resgatar aquela dívida de outras existências e eles combinaram de aceitar Segismundo como filho, mas ele também está com medo do futuro, né? E aí, depois da oração, ele se acalma, brinca com o filho, os dias estão mais felizes e o plano espiritual, André, Alexandre, André Luiz, a equipe está sempre ali preparando o espaço para que aconteça o reencarne de Sigismundo. E eu coloquei uma foto aqui, eu peguei essa, eu consegui André Luiz Ruiz, ele, na Revista Espírita, ele comenta esse livro, né? Ele lê todos os capítulos, capítulo comentado, e eu consegui a foto. E a espiritualidade, à noite, no sono, na hora do sono, consegue fazer com que Adelino encontre Segismundo, né? Porque na hora do sono a gente pode, sim, desprender, né? A gente está ali dormindo e a gente vai sonhar. E aí eles conversam.
Segismundo novamente pede perdão e Adelino, quando perdoa, aquela áurea que estava em volta dele, escura, porque ele estava muito nervoso com essa reencarnação, ela se desprende. Então a gente vê na imagem assim uns caquinhos saindo, né? Tudo figuras muito bonitas, bem azuis. Está ali André Luiz, atrás de Alexandre. Ou seja, e o amor por intermédio das atividades intercessórias. Então, nós estamos sempre com irmãos perto da gente. E aí, André Luiz falou assim: como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. Então, ele quis dizer assim: ele também imaginava que maternidade é isso, é nascer, é dar ali a luz, né? A mãe está trabalhando com o filho. Ele está querendo dizer que ele jamais imaginou que equipes espirituais preparam o nascimento, tanto que no livro tem descrição da parte embrionária, né? É muito interessante ler esse livro, tá? Então, é uma união sexual, é uma união de qualidade, mais que o ato físico, é uma energia criadora. Não é uma união receptora, de quem só recebe. Ela é receptora e emissora. É uma troca entre os seres para o processo de evolução. Segismundo está vindo para evoluir, para aprender, para resgatar o que ele fez a esse casal em outra existência. É o amor de Deus fecundando novas oportunidades. Então, quando a gente fala de fecundidade, não é só física, né? Ou a gente imagina a mãe, o ato de ser mãe. Não. É o amor de Deus. Aqui a gente vê bem o capítulo que eu citei. A lei de justiça, amor e caridade. Deus dando novas oportunidades. Emmanuel diz que é uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Então, esses espermatozoizinhos aí, indo até o óvulo, né, para fecundar, é uma cadeia de vida que vai entrosar em outras vidas, né? Então, nós vamos ter esse bebê que vai ser filho de Raquel e Adelino. Vão amar essa criança muito amada, né? Às vezes a gente... E vão entender que o que nós temos é uma lei divina a nosso favor e que nós somos todos irmãos nessa vida por conta dessa paternidade divina. Né? Eu gostei muito quando eu aprendi essa palavra, que a gente entende paternidade como nosso pai e fraternidade como os nossos irmãos de sangue. E não, nós somos todos irmãos. Aquele morador de rua, que também precisa da sua ajuda, é o seu irmão. Quando a gente passar a olhar sem discriminação, sem julgamento ao outro, entendendo que Deus é Pai de todos nós, assim como a nossa Mãe Santíssima está dando esse exemplo para a gente, será muito melhor. Cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. A grande vida fecundante de entender que Deus é nosso Pai, somos todos irmãos. Então ele fala que fecundação é energia criadora. E que o sexo e a maternidade, como a gente tanto acredita, é só uma das possibilidades. Se nós formos analisar os astros, que não são seres vivos, o magnetismo planetário funciona ali pela lei da atração. No universo existe essa força criadora nos astros, né? A atração. A questão 888 do Livro dos Espíritos, ela diz assim: a lei da atração é a lei do amor para os seres inanimados. Então, a lei da atração é o amor entre os seres que não são vivos. E a lei do amor é a lei da atração para os seres vivos e conscientes. Então, para os seres inanimados, a lei da atração é amor. E para nós, a lei do amor é a atração nossa pelo outro. Amor que passa da nossa casinha, do nosso cadinho. Ali no nosso cadinho, a gente está aprendendo que tem um Deus que é pai de todos, né? O homem, então no homem essa lei do amor vai depurando, se a gente vai aprendendo isso com o tempo. No começo, em outras encarnações, a gente foi aquela mãe possessiva, não entendia que precisamos fecundar o nosso filho até com o conhecimento do evangelho. Então no homem, essa lei do amor vai depurando-se, tornando-se menos mecânica, né, e possessiva e mais consciente desta lei que é o amor.
André Luiz fala assim lá no livro, né? Ele dá o exemplo lá, as duas moléculas de oxigênio que se unem ao hidrogênio é a energia criadora e mantenedora da vida, que é a água. Então, essa atração do H2O é pura atração, é amor, porque a água é uma energia criadora e a água vai ser mantenedora da vida. Então, entre as almas e o amor, tudo é força triunfante que nasce de Deus. Tudo é força de Deus. Força fecundante. Então, a fecundação está em todas as nossas ações, em todo o planeta, como a gente viu nos astros, na água, nos animais, essa força fecundante existe. Paternidade e maternidade são tarefas simples, possibilitam a outros espíritos aprendizado. Estes fecundarão novos caminhos. Então, a maternidade e a paternidade para a gente é a possibilidade de trazer novos espíritos para novos aprendizados e eles vão fecundar outros caminhos. No entanto, maternidade e paternidade não representam os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. Existem outras formas fecundantes. O que a André Luiz está querendo dizer aí? Que a reencarnação é uma possibilidade, né? Que nós temos ali a lei de justiça, né? Então, Segismundo conseguiu, né, nascer como filho de Raquel e Adelino para reparar, para buscar a lei de amor, que é a lei da atração, né? Entre os seres vivos. Isso é Deus em nossas vidas. Então, eu quis falar da mãe, do amor de mãe, e puxar o amor de mãe para o amor de tudo que Deus criou, mas a gente vai falar um pouquinho da fecundação e evangelho, né? Por quê? Porque almas fecundas dos ensinamentos do Cristo usam o amor para produzir vida junto a outras vidas. Quando eu trabalho no Cristo, nos exemplos dele, eu estou produzindo vida junto aos meus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, nós temos meios de extrair mais luz e alegria daquilo que já vai se encaminhar por si só. Então, fecundar vidas vai acontecer, né? Fecundação dos nossos filhos, né? Mas o Evangelho nos ensina a fecundar mais através do amor e da caridade. O Evangelho é puro amor e caridade. Quando a gente entende lá como Maria, né, renunciou, se sacrificou, porque disse, Pai, que seja a sua vontade, e é isso que nós temos que fazer quando os problemas nos batem à nossa porta, com o filho difícil, com o patrão no emprego difícil, com aquela doença que apareceu, nós temos que fecundar o amor. O evangelho é todo fecundação, né? De amor. O filho vai nascer, ela já encaminha por si só, mas nós vamos fecundar vidas do evangelho. Então, o evangelho é um movimento de fecundação, de extrair mais luz do que já caminha, né? Do que já se encaminha no planeta Terra. Cheguei, conheci o Evangelho, vou começar a praticar. Entre nossa vida e aquela vida plena de Jesus, nós temos muito de abundante a gestar. Nós temos muita coisa a descobrir, a procurar, né? Gestar é uma gestação. O Evangelho na nossa vida, ele é uma gestação. E no livro Renascer, Nascer e Renascer, de Emmanuel e Chico, tem lá um texto, eu peguei só um parágrafo, a obra maior. Ele diz assim: todos os serviços do cristianismo na Terra são plantações do céu no escuro solo humano. Tudo que a gente passa é uma plantação do céu aqui no nosso solo que ainda fecundando o bem e a luz na gleba da experiência. Então, todo o serviço do cristianismo aqui são plantações que querem ser fecundadas para a gente. Todo o movimento do evangelho visa a nossa evolução com fecundação de ações no bem. Existem, então, outros tipos de fecundação, como a gente viu aí que o evangelho nos dá como lição, né? O evangelho é aquele livro que a gente tem que ler um pedacinho todo dia para ser cada vez mais fecundo. Chico um dia estava tristonho porque ele queria casar e ter família. E aí Emmanuel disse assim para ele: quantos filhos você já tem?
Cada livro que produziu é um filho. E quantos filhos e netos serão fecundados por estes livros? Quanto mais a gente lê Chico, Evangelho, Emmanuel, mais a gente aprende. E quantos filhos desta leitura despertarão com suas mensagens e frutificarão por suas obras? Então, Chico Xavier foi uma pessoa muito fecunda, né? Então, não precisa ser uma mãe, né, para fecundar. E eu trouxe a mãe, Maria Dolores, este mês também para homenagear. Ela, eu falei dela, né? As duas poesias de Judas são do livro dela. E ela tinha o grande objetivo de fundar o Lar das Meninas, fundou e adotou 6 filhas, né? Então, ela também fecundou o amor do Evangelho. Qual é o maior amor do Evangelho fecundado por nossa irmã Maria Dolores? O amor ao próximo, quando ela se dedicava a essas meninas em adoção. Então, eu lembrei que é possível contar quantas sementes há num fruto. A gente consegue, é difícil aí, o maracujá tem muita semente, mas a gente tiver paciência, a gente conta. Mas não é possível contar quantos frutos há em uma semente. Uma semente, isso é uma força criadora, uma força fecundante. Uma semente deu essa árvore de frutos aí. Não é muito lindo isso? Então, eu consigo contar a semente de um fruto. E aí eu lembrei da parábola da semente, né, do semeador, né, que até coloquei mais para frente, que se a sementinha cai no nosso coração, como diz nessa parábola, né, uma vai dar 30, uma vai dar 30 frutos, uma semente vai dar 60 frutos, uma semente vai dar 100 frutos, é isso que está querendo dizer, né? Chico foi uma semente fecunda, Maria Dolores também, Nossa Mãe Santíssima, Emmanuel, que fecundou muitos frutos. E hoje aqui nós estamos fecundando o Evangelho graças a esses irmãos. E aí, as sementes do Evangelho são muitas, né? Não dá nem para a gente mensurar quanta coisa tem no Evangelho que a gente vai ter que fazer ainda e aprender. Emmanuel traz um texto chamado A Ideia. Ele diz que a ideia que aparece na nossa cabeça, quando a gente fala de ideia, a gente acha que acende a luzinha. Ah, nossa, que boa ideia, né? A ideia é um elemento vivo de curta ou longa duração. Olha só, quando a ideia surge, ela é um elemento vivo, que exteriorizamos de nossa alma e que, exprimindo criação, olha a criação que a gente está falando, né? Nossa, forma acontecimentos e realizações, atitudes e circunstâncias que nos ajudam ou nos desajudam, conforme a natureza que lhe venhamos a imprimir. Então, quando nós temos uma ideia, um pensamento bom, né, ele se realiza. Mas também, quando nós temos uma ideia e o pensamento não é tão bom, cuidado que ele pode nos desajudar, como diz o texto. Então, o texto está dizendo assim, ó, o bem, Emmanuel fala, é uma ideia luz. Por quê? Descerrando a vida caminho de elevação. Então, o bem, quando a gente faz o bem, é uma ideia luz que a gente teve. E ele vai nos levando a caminho. Ele vai falar de várias ideias. Por exemplo, a paz coletiva é uma coleção de ideias e entendimento. Então, quando eu penso na paz coletiva, são ideias e entendimento, promovendo o progresso geral. E aí ele fala: é por essa razão que o Evangelho representa uma glorificada equipe de ideias de amor puro e fé transformadora, fecundadora, nossa palavra aí, que Jesus trouxe à esfera dos homens, erguendo-os para o reino divino. Ele fala, ele começa lá dizendo também, na manjedoura implanta o mestre a ideia de humildade. Então, ele vai falando das ideias. Jesus nasce ali numa manjedoura porque é a ideia da humildade. Olha que interessante. É um texto ideia. Então, fazer o bem é ideia luz, que nos leva a caminho de elevação. Pensar na paz coletiva, rezar a oração das 22 horas, são ideia e entendimento. Tem entendimento que com essa minha ideia, com essa minha energia positiva, eu estou promovendo o progresso geral. Então, isso tudo, essas ideias, são fecundações. Fecundações nossas no bem. Assim como 9 meses demora o nenê para nascer, a nossa ideia também está sendo gestada, né? Então, a ideia produz o trigo da sabedoria, que agrega para a evolução do ser, ou produz o espinheiro, que em nada agrega. Então, olha lá, pensamento positivo, a ideia positiva. Então, eu coloquei o evangelho. Cada passagem do evangelho é uma ideia. Cada ideia fecunda as mentes que acessam aquele conteúdo.
Por isso é importante ler o Evangelho todo dia, toda noite, um pedacinho, porque são ideias que estão fecundando a nossa mente, tá? Tá lá o Livro dos Espíritos. Outro exemplo, na cruz, Jesus fecunda a mente humana com a ideia da resignação, do perdão e do amor. Olha o amor, aí de novo, nosso tema do mês. Então, Jesus na cruz, qual é a ideia quando eu lembro de Jesus na cruz? Não é de um homem que sofre, que está doendo, e vivo com aquela cruz, né? Não. A ideia que ele quis passar foi de resignação, perdão e de amor ao próximo. Essa é a ideia de cruz. Então, a fecundação, a partir desta ideia, nós somos levados a escolher gestar uma nova vida. Com o Evangelho, as nossas dores serão aliviadas, porque eu estou num período de gestação de uma nova vida, né? Eu posso escolher a minha vida nova pelo Evangelho ou continuar na minha vida velha, com todos os sofrimentos, sem entender o que Jesus e Deus falou. E vamos lembrar de Maria: Senhor, eis aqui a sua serva. Eu atendo, né? Eu faço. Então, gestar não é só a barriga, né? A ideia é de gestar uma nova vida. E aí a gente fala, ele fala no livro de fecundações físicas e fecundações psíquicas, que são as fecundações espirituais, né? Quando o André Luiz está lá com os irmãos e ele encontra Sigismundo e novamente eles se abraçam, pedem perdão e reafirmam o compromisso iluminativo de um nascer filho do outro, é uma fecundação psíquica, espiritual, com o entendimento que a gente tem de que a vida continua e a reencarnação é uma lei, né? Acaba caindo na lei de Deus, que é a lei de justiça, justiça para que ele fez em outras épocas com Adelino, amor, o quanto eles não vão se amar, como um pai que olha para uma criança, né? Deus, graças a Deus, apaga o véu do passado, não vai ver ali o seu assassino, vai ver ali aquele filho, aquela candura de criança, né? E todos os hábitos, vejam, Segismundo já trabalha no plano espiritual, né? Ele já está equilibrado, purificado, ele precisa dessa encarnação para continuar aprendendo. Então, as fecundações físicas, né, vêm através da maternidade. E as fecundações psíquicas vêm através do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Então, toda vez que acessamos um livro edificante para um estudo nobre, é fecundação psíquica. Toda vez que eu acesso um livro. O elemento fecundante vai ser a minha ideia de pegar aquele livro. E aí eu tenho aqui o meu solo, né? O nosso solo, o nosso anseio de aprender. Semente que acessa o nosso coração. E foi aí que eu falei da parábola do semeador. Se eu estou lendo o Evangelho e aquela sementinha cai no meu coração e ele está com aquela terra dura, como diz lá na parábola, que os pássaros vieram e comeram, essa ideia vai embora, porque meu coração está duro, né? Está fechado para aquelas ideias, né? Que ensinaram a gente, que são muitas vezes não são as corretas, são preconceitos, né? Se a semente cai, o meu coração está aquele monte de pedra, né? Ela vai germinar, mas ela não vai crescer, porque as pedras vão impedir, né? Como diz a parábola, que o sol entre. Se o meu coração é aquela terra de espinho, os espinhos também crescem e sufocam a semente. Mas se a minha terra está fértil, porque eu faço a minha parte na fecundação espiritual, eu leio, eu estou preparada, né? Todos os livros, não só o Evangelho, eles nos trazem ideias. Todos os livros, né? É uma teleimentação, né? É a minha mente ligada à mente. Pode ser um livro de Sócrates, pode ser as poesias de Camões, pode ser de Dante e pode ser todos os ensinamentos de Jesus. Então, eu coloquei aqui, ó, estudo constante é força criadora. Toda gestação exige cuidado para não ser abortada. Então, quando eu falo de fecundação de Jesus, eu falo de praticar o que Jesus deixou, praticar o que Maria foi exemplo nosso no passado, no início hoje, para a gente não abortar aquela ideia, aquele trabalho. O Evangelho fecunda uma pessoa nova, com aqueles itens de Maria que nós colocamos, uma pessoa que tem paciência, que tem dedicação, e, acima de tudo, tem coragem de enfrentar o mundo, porque sabe
como André Luiz fala e mostrou aí no livro da gente, que todas as nossas situações, quando estamos vigilantes pela prece, esses espíritos estão ao nosso lado, fazendo de tudo para que nós possamos crescer. Então, o Evangelho, ele fecunda o novo ser. Ele revela coisas a nosso respeito que são essenciais para a nossa mudança, né? A gente vê lá quando fala da parte do egoísmo, da vaidade, da luxúria, servir a dois senhores. O Jorge trouxe no início do mês, no Sermão do Monte, não julgais. Por que não julgar? Por que julgar Segismundo? Eu não sei o que eu fiz em outra vida, por que julgar o vizinho? E aí está lá, Paulo, né, Coríntios 2, na segunda carta de Coríntios, né, no capítulo 5, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. Então, Jesus nos dando a possibilidade de sermos fecundos através do Evangelho. Se usarmos o Evangelho na nossa vivência prática, estaremos fecundos de sabedoria. Mas se não praticarmos, abortaremos a ideia e a sua fecundação. A ideia de um novo ser, né, de estar ali no modelo do Cristo. Mais feliz, o modelo do Cristo com uma vida mais nós de bem com a vida, né, uma vida abundante, como Jesus falou. Essa ideia que a gente tem que pôr, e essa ideia que Maria carregou ali ao lado de Jesus, com todo o seu amor de mãe, fecundação física de Jesus e a fecundação espiritual. Maria foi toda uma fecundação crística, né? Uma fecundação espiritual. A fecundação física, ela tem duração, né? Elas produzem formas passageiras. Então, nós, no planeta Terra, viveremos por quanto tempo? Mas as fecundações psíquicas, elas perduram. Então, quando lá na frente a gente falou, né, da encarnação, nós temos um tempo de vida, não é isso? Elas produzem formas passageiras. Então, nós estamos de passagem, vamos ter outras vidas, que é o que é a reencarnação. Mas esse estudo, essa ideia, essa discussão, essa leitura do Evangelho, essas fecundações psíquicas, elas perduram para sempre. As segundas, que são as psíquicas, prescindem dos cárceres de limitações e não são passageiras, são eternas. Tudo que eu estudo e eu guardo é uma fecundação eterna. Se eu deixar esta vida, e depois eu vou me reencarnar, nascer de novo, a minha individualidade traz todo esse conhecimento que eu estou tendo. A fecundação psíquica é eterna. As fecundações espirituais requerem mais de nós. Regar, proteger contra as ervas daninhas, nós somos lavradores de nós mesmos. Nós precisamos desse adubo chamado Evangelho, precisamos regar. E a gente viu o exemplo de Maria de Nazaré, né? Regar com nossas lágrimas, com as lágrimas da vida, porque ninguém evolui sem hidratar-se. O choro, a dor, ela faz parte desse mundo de provas e expiações, mas a prece e a fé nos traz toda essa espiritualidade ao nosso redor, para que nós possamos florescer e para que nós possamos frutificar, dar os frutos dessa sementinha, como diz na parábola, de uma fez 30, de uma 60, de uma 100, né? Como o pé de mexerica lá. O amor de Deus é um princípio fecundante, é força criativa, né? Há uma fase na nossa vida que a gente vai buscar ansiosamente por Deus, né? Geralmente é na dor, por falta dessa fecundação psíquica, né? Então a gente vê Jesus abraçadinho com Maria. Os apóstolos falaram para ele um dia, preocupados, falaram se ele já havia se alimentado. E ele falou: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós temos Maria com a maior prova de amor, Senhor, seja feita a sua vontade, e Jesus dizendo que o alimento dele é fazer a vontade de Deus. Então, o processo de estudar o Evangelho é imantação da nossa mente e coração às esferas superiores. Nós estamos imantados, nós estamos ligados, né, com as esferas interiores, e eles estarão aqui nos atendendo, como eles estavam lá atendendo Segismundo, Raquel, né, e Avelino. Fecundar é comungar com essa força divina de Deus. Quanto mais a gente estuda, mais imã, mais coisa boa, mais energia boa a gente atrai. Essa imantação
de ímã mesmo, né? No livro Ação e Reação do Chico, ele fala assim: e mentes que encarnaram com projetos e se dedicaram tornaram-se aptas a receber orientações, fecundação, receberam inspiração, que é o fruto do progresso. Então, hoje, quando a gente vê a descoberta da vacina, as redes de internet tão inteligentes, são mentes que encarnaram com alguns projetos, né? Mas que se dedicaram a essa ligação fecunda com a criação de Deus, com a espiritualidade, eles vão recebendo inspiração. Aqui, ó, faltam essas. E isso é fruto do progresso. Ele fala, e ninguém amealha esse patrimônio de evolução a sós. Ninguém descobre a vacina só, ninguém descobre a internet só. São espíritos que fazem o intercâmbio entre as mentes. Telecomunicação, está lá no livro Ação e Reação. Um livro muito interessante também. Oração, e Jesus na última ceia, né? Ele tem uma parte de uma oração que ele faz à mesa dizendo assim: para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, nós estamos unidos com Deus, Deus está no nosso DNA, Jesus, Maria de Nazaré. Eu falei para vocês que eu tinha um amigo que falou que quando ele tem um perrengue, ele pede para a mãezinha que já faleceu, né? Aí eu falei para ele, peça para a mãezinha Maria de Nazaré, né? Como o Jorge colocou tão bem, ela escolheu trabalhar com suicidas e nós temos um hospital de suicidas aqui no planeta Terra, que ela gentilmente está lá. Eu estava lendo outro dia todos os tratamentos que eles dão, sabe? De energização para os suicidas, nossos irmãos, que também precisam de oração e amparo. Então, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim, eu estou em ti. Que nós estejamos no Pai, para que Ele esteja em nós, Ele está em nós, e em Jesus, assim como Maria. Fecundar outras vidas com a semente viva do amor. Eles fecundaram, né? Nós, outras vivas com essa semente. Essa semente repleta de esperança, como Jesus nos trouxe no Evangelho. Ele fecundou em nós um projeto de uma nova vida. É a gestação de um novo ser. Um novo ser mais paciente, mais resignado, mais caridoso, que entenda o amor ao próximo como aquele amor que ele quer para ele mesmo. E aí, o Evangelho nos traz, né, essa gestação de vida aí, né? A mãe aí com 9 meses, e o Evangelho nos traz não só 9 meses, né? Todos os dias da nossa vida, né? Ele nos aponta o amor, amor até os inimigos, está no Evangelho, fecundando outras vidas. O amor da minha, né? Da minha vida, esse meu amor, ele fecunda outros amores. Quando a gente não julga, que é o tema lá do início, com esperança, com luz e, acima de tudo, com coragem, que é o que a gente mais precisa no mundo de provas e expiações. Então, que possamos fazer dessa gestação abundante, né? Que possamos fazer nessa gestação abundante, acolhendo a semente do Evangelho em terra fértil. Que o nosso coração possa ser uma terrinha fértil para produzir o trigo da sabedoria, trigo vira o pão da vida, que é a luz do mundo, não é isso? Vamos colocar o fermento ali no nosso pão. Que todos os dias possamos agradecer a quem tanto nos ensinou. Obrigada, Jesus, por tanto aprendizado. E continuo a esperar pela nossa gestação do Evangelho. Ele é o que mais torce por nós para que nós sejamos um no Pai, né? Como ele diz ali. Nossa eterna gratidão a esse estudo sobre o amor desses dias, né? Sobre o amor, sobre a vida. Semana que vem, Jorge vai trazer para a gente aquela potência da alma de Leon Denis, o amor. O amor é uma das potências da alma de Leon Denis, né? Para a gente terminar o mês do amor. Hoje a ideia era falar dessa fecundação de mãe, que é física, mas que nós temos a fecundação do Evangelho, que é a psíquica, que é a espiritual. E a foto que eu termino é Maria ensinando Jesus, né, a amar ali com os 2 aninhos, 3 aninhos, de mãozinha ajoelhado, com a vela acesa, e os 2 ali pedindo ao Pai, né, agradecendo ao Pai tudo. Senhor, seja feita a sua vontade. Vamos aprender essa lição com a nossa mãe, Maria de Nazaré.
Mãe das Mães. Que assim seja, graças a Deus, e boa noite.